Sejam muito bem-vindos ao Espírito da Prece nessa noite. Rogamos ao Pai que nos abençoe, para que possamos trazer uma boa mensagem, que ela seja instrutiva para todos nós. O que nos coube hoje conversar um pouquinho é sobre a parábola da figueira estéril. A parábola curtinha, mas com grandes ensinamentos, grandes desdobramentos, que nós vamos tentar abordar um pouco aqui hoje nessa conversa com vocês. Eu vou ler um pedacinho da parábola para a gente lembrar do que ela se trata, e os grifos aqui, nós fizemos, são pontos que nós julgamos mais importantes, que nós vamos trabalhar um pouquinho esses pontos. Então, Jesus se dirigiu de Betânia para Jerusalém. No caminho teve fome, e ao longe viu uma figueira com folhas, e foi ver se encontrava algo. Nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Sendo assim, diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ao raiar do dia, passando novamente pelo local, acompanhado por seus discípulos, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então, é uma parábola simples. Jesus indo de Betânia para Jerusalém, na época da Páscoa, isso é importante, nós vamos ver porquê. No caminho, Jesus teve fome, e ele olha uma figueira bonita, cheia de folhas, e Jesus se aproxima. Quando se aproxima, nada de frutos. E aí ele diz que a figueira iria se secar. E isso está encerrado a conversa. Mas é importante para a gente entender, a maneira de Jesus ensinar. Nós precisamos pensar um pouquinho como a cabeça do hebreu, voltar aí 3.000 anos, 2.000 anos, para a gente entender que o povo hebreu, ele estava acostumado a essa linguagem simbólica, sempre usava, usavam as ovelhas para falar de mansidão, usavam serpentes para falar de perigos, usavam sementes para falar de coisas espirituais, de capacidade de crescimento, então eles estavam acostumados com isso. E é importante a gente observar que os profetas faziam isso o tempo todo. A gente trouxe aqui 2 exemplos. O profeta Isaías, que andou nu por Jerusalém, para explicar para o povo, simbolicamente, que se eles assumissem determinada guerra, eles iam ser humilhados e perderiam a guerra. E o profeta Jeremias, que também usou um símbolo, comprou um vaso bonito, e no meio de Jerusalém quebra o vaso em muitos pedaços, para chamar a atenção daquele povo hebreu, aquele povo rebelde, aquele povo escolhido, que se eles continuassem a cultuar vários deuses, foi um povo preparado para prestar culto a um Deus único, eles iam ser quebrados em muitos pedaços, e isso não poderia ser refeito com o tempo. Então, essa linguagem eles estavam acostumados a observar, os hebreus, E Emmanuel com Chico, no livro O Consolador, questão 276, Emmanuel e Chico conversam sobre quem eram esses profetas. E aí Emmanuel diz que esses profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. Então não eram quaisquer médiuns, eram médiuns que foram inspirados diretamente pelo Cristo, segundo Emmanuel e Chico, questão 276 do Consolador, para trazer previsões, para trazer mensagens, para mostrar para o povo determinadas coisas, porque era importante isso no processo de evolução do povo hebreu do ponto de vista espiritual. Então, isso era dessa maneira, e eles entendiam a linguagem. E aí a gente segue um pouquinho,
para Jesus. Primeira coisa que Jesus fala quando vê a figueira: tenho fome. E aí, para a gente entender, isso aconteceu na época da Páscoa. A Páscoa do povo hebreu é no mês de Nissan, que é março, abril. Coincide com a Semana Santa hoje, que é comemorada por nós. Então, a Páscoa é março e abril. E a época de frutificação dos figos, das figueiras, é junho, maio, junho. Então Jesus sabia muito bem que aquela época não era época de figos, mas algumas figueiras eram temporãs. Isso é importante. Algumas figueiras eram temporãs. E Jesus olha para aquela figueira cheia de folhas. Quando a figueira está cheia de folhas, teoricamente, ela teria frutos. Jesus olha para aquilo e tem fome. Mas a fome de Jesus era fome espiritual, porque ele preparou esse povo por 2 a 3 mil anos, com profetas, com mensageiros, trazendo para eles as verdades espirituais, trazendo informações, trazendo elucidações sobre um Deus único, ao qual eles deveriam culto, deveriam amar, mas acima de tudo, deveriam aprender a serem fraternos, a serem espiritualizados. Na verdade, Jesus esperava resultados do povo hebreu. E quando ele fala, tenho fome, ele está dizendo, eu tenho fome de resultados. Eu esperava mais e as coisas não estavam acontecendo. Há uma conversa interessante de Jesus com a mulher samaritana, que ao término da conversa os discípulos chegam e perguntam para Jesus: Rabone, você está com fome? Vamos comer? Jesus diz a eles: eu tenho fome de uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua tarefa, a sua obra. Então Jesus muitas vezes utilizava dessa história da fome, mas para mandar mensagens. Na conversa com a mulher samaritana, ele manda a mensagem para os discípulos: eu não tenho fome de pão, a minha fome é de espiritualidade, a minha fome é de conexão com o Pai. É essa que é a fome que eu trouxe para vocês. Inúmeras pessoas, trouxe mensagens, mandei profetas, mandei médiuns, e eu não estou vendo os resultados. Essa que era a fome de Jesus. E aí, seguindo, Jesus diz para a frase da mulher samaritana: eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Ele fala isso para os discípulos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, essa era a fome de Jesus. E a gente chega um pouquinho, e a figueira? Não é? Porque é outro símbolo. O tenho fome é um símbolo, a figueira é outro símbolo, né? E a gente pode dividir essa figueira em mais de um significado. A figueira enquanto símbolo do povo de Israel, ou de Israel, e uma figueira enquanto símbolo de cada um de nós, individualmente. Então, primeiro vamos tratar da figueira representando Israel. E aí a gente volta lá no Salmo número 1, onde Davi nos diz: feliz o homem, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Então, a gente vê que essa linguagem das árvores, das folhas vistosas, já era uma linguagem antiga e eles sabiam disso. Então, quando Jesus vê a árvore, aquela folha bonita, a árvore bonita, ele manda um recado para todo esse povo:
essa árvore está bonita, mas cadê os frutos? Não é? E aí ele está fazendo uma alusão a Jerusalém, ao povo hebreu que foi preparado, e ele esperava desse povo muito mais do que eles apresentaram, porque o povo hebreu se agarrou em ritos, em normas, em regras, em vestimentas rituais, em habitações todas organizadas para o culto, mas se esqueceu de que eles eram um povo que era para ser temporão, era um povo que recebeu as informações e era para dar frutos antes dos outros, era um povo que era para guiar os outros povos com relação à crença em um Deus único. Se nós pensarmos um pouquinho, Roma foi um povo com desenvolvimento de direito e de filosofia extremamente importantes, foi um povo que guiou essa condução do direito. A Grécia foi um povo que guiou muitos dos ensinamentos científicos e filosóficos também. E a gente fazendo uma correspondência com Israel, era um povo que recebeu tudo da espiritualidade, para seguir os ensinamentos, para mostrar para todos nós como deveria ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que obedecia às leis de Deus, às leis trazidas pelos profetas. Então Jesus olha para aquela figueira cheia de folha, mas cadê? Nós preparamos, nós investimos, e cadê os frutos de vocês? E a gente vai mais uma vez mostrando um profeta, e o profeta Oséias falou sobre isso. Oséias diz: como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel, como um fruto em figueira nova, assim eu os vi, os vossos pais. Eles, porém, logo que chegaram a Baal-Peor, consagraram-se à vergonha e tornaram-se tão abomináveis como objeto do teu amor. Foi uma previsão de Oséias de que esse povo ia começar a cultuar animais, cultuar outros deuses, oferecer sacrifícios. Isso é que ele chamou de vergonha. Consagraram-se à vergonha, a vergonha de ter recebido tanto e ainda estar tão ligados a essas crenças, aos sacrifícios, às normas, aos ritos, e tudo que foi investido a eles, aquele povo muito orgulhoso, muito trabalhador, muito firme, mas muito apegado às formas, esqueceu-se da parte espiritual. Jesus tinha fome dos frutos espirituais. E aí Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém? Uma cidade lindíssima, com instalações muito bonitas, mas onde houve um desvirtuamento da espiritualidade. Aqueles que deveriam conduzir o povo, eles escravizaram consciências, eles dominaram, eles submeteram as pessoas às suas interpretações equivocadas, para que eles tivessem os seus interesses pessoais, principalmente os materiais, reconhecidos. Então, quem comandava a espiritualidade do povo subjugava o povo para obter benefícios, não é? E se a gente pensar em hoje, será que nós mudamos muito nisso? E a gente vê que muitos segmentos ainda usam disso: subversão de consciência, subversão de conceitos, dominação, submetem as pessoas, principalmente quanto mais carentes, mais submetem e arrecadam fundos para o seu próprio bem-estar. Então, nós não mudamos. A nossa figueira continua cheia de folhas bonitas, mas os frutos verdadeiros não apareceram. E nós continuamos usando as coisas divinas, as coisas do alto, para
enriquecimento próprio, para conforto material. Muitos segmentos religiosos ainda fazem isso. E a gente segue um pouquinho com mais uma figura simbólica, né? Quando Jesus, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, logo no capítulo 1, Jesus conversa com Eliú, que seria o governador do orbe. E Jesus diz a Eliú: nós vamos trazer a árvore do meu Evangelho para essa terra, da Divosa, que seria o Brasil. E nessa terra, todos os povos aprenderão a lei de fraternidade universal. Então aqui Jesus já dá o fruto que eu estou querendo. Um dos frutos que eu estou querendo é que os povos sejam fraternos. Então ele transporta a árvore que deu errado lá em Israel, que não cumpriu com as coisas que deveriam ter sido feitas, e transporta essa árvore. Ele não põe igual árvores, poderia muito bem ser uma figueira. Transporta essa árvore para aqui, para o Brasil. E nós seríamos o exemplo de fraternidade para todos os povos. E aí a gente começa a questionar: será que estamos sendo exemplos para todos os povos? Será que estamos exercendo essa fraternidade, isso que Jesus esperava de nós? E a gente segue um pouquinho. E os frutos? Né? Como é que ninguém, Emmanuel e Chico nos coloca, ninguém que se consagre à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossas vidas, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Então não é pela aparência, não é pela epiderme das nossas aparências que nós vamos contribuir com essa fraternidade. Emmanuel e Chico põem muito claro isso. Nós vamos contribuir pela nossa colaboração no bem comum, pela importância do que fazemos pela coletividade. É o que se espera de nós, é o trabalho pela fraternidade, por todos, pelo bem coletivo. E aí sim nós teremos nossos frutos, e aí nós vamos trazer quais frutos nós estamos oferecendo na seara de Jesus. Todo o investimento de Jesus para que nós aprendêssemos o Evangelho, para que nós fôssemos essa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse transporte da árvore do Evangelho para nós no Brasil. O que nós estamos oferecendo em troca? Quais frutos? Não é? É a análise de nós individualmente enquanto figueira. Então nós vamos trazer alguns pontos para que nós individualmente, enquanto cada um de nós sendo uma figueira, o que nós estamos produzindo? Quais são nossos frutos? E aí? Quais os sentimentos que nós estamos construindo? Porque o que nós sentimos, nós vamos trabalhar com esses sentimentos e vamos transformar esses sentimentos em pensamentos e em atitudes. Então, como nós estamos percebendo a nossa vida na família, nossa vida no trabalho, nossa vida na comunidade, o que nós sentimos aí? Porque os nossos sentimentos vão determinar os nossos pensamentos e determinar nossas palavras. O que nossas palavras estão fazendo? Nossas palavras estão trazendo conforto ou desagregação? Nossas palavras estão construindo ou estamos sendo maledicentes, destrutivos com a língua? Nossas palavras estão transmitindo o bem ou nós estamos transmitindo calúnias, mentiras? O que estamos fazendo com as nossas atitudes? Porque da maneira que nós nos portamos, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantamos alegrias, nós vamos colher simpatias. Se nós plantamos maledicências,
provavelmente nós vamos colher rixas. Se nós plantamos a fraternidade, a ajuda, nós colheremos amigos espirituais. O que estamos plantando? Então essas três questões andam muito juntas: o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Estão entrelaçadas. Então é um convite para que a gente preste atenção nos nossos sentimentos, porque a partir daí as outras coisas vão vir. E aí, individualmente, o que estamos produzindo em termos de teoria social? Quais livros estamos fazendo? Ou o que estamos lendo? Porque o que estamos lendo vai determinar sentimentos, que vai determinar pensamentos e atitudes. Então, aqui a gente vai vendo que a gente gira em torno de as nossas buscas. O que estamos buscando em termos de conhecimento? E para nós, oradores aqui, será que estamos exportando conhecimento, exportando boas coisas, mas essas coisas nós estamos praticando? E para nós, professores, para nós em casa, para nós pais, o que nós estamos ensinando está servindo para nós? Ou faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Então, o cuidado na lida, no que ensinamos e no que falamos, né? Porque de nada vale mentes brilhantes, e aí a gente vai para os livros também, o brilho teórico, se o coração está escuro para as coisas, se o coração não tem sentimentos bons para tudo. Ou seja, nós seríamos as folhas da figueira, com brilho teórico, mas os frutos, que dependem de sentimento e de coração, nós não estamos oferecendo esses frutos. Que livros estamos lendo? O que estamos vendo nas redes sociais? O que estamos transmitindo por WhatsApp, por Instagram? O que estamos acompanhando? Porque isso vai gerar efeitos em nós. Então aqui são reflexões de frutos. Jesus está constantemente a buscar frutos. E aqui nós, enquanto figueiras isoladas, Jesus chega perto de nós, e aí? Cadê o fruto? Ou qual fruto nós estamos oferecendo? E aí, a gente vai em Paulo, não é? Paulo, na sua carta aos Gálatas, porque a gente pergunta, bom, então eu tenho que ter virtudes, os frutos são virtudes, sim, e Paulo define muito bem para nós o que são as virtudes do Espírito, o que são os problemas ligados à carne, no linguajar simbólico também de Paulo. Paulo nos diz, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. O que é longanimidade? É resignação, generosidade, ou seja, tolerar coisas ruins para o bem-estar do outro. Então, esses são os frutos que nós devemos buscar: ser bons, ser benignos, ser mansos, nos autodominar, buscar o equilíbrio, buscar harmonia em nós. E de quem nós devemos nos afastar? Paulo nos diz nas cartas aos Gálatas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, rixas, ciúmes, ira, discussão, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgia e coisas semelhantes a essas. Então Paulo traz muito bem o que nós devemos buscar de virtudes, ou seja, quais os frutos que deveriam estar na figueira de cada um de nós.
E é interessante que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele cita Isaías e Jeremias. E os profetas falavam bem assim: eu serei vossos pais e vós sereis meus filhos e filhas. Seria como Deus falando para o povo hebreu. Paulo cita isso e diz: diante de tal promessa, nós deveremos nos purificar de toda mancha da carne. Não é a mesma coisa? Paulo fala em Gálatas isso, em Coríntios isso. Nós devemos nos purificar de todas as manchas da carne. O que Paulo está dizendo? Nós devemos buscar cultivar todas essas virtudes que ele citou na carta aos Gálatas, que são para nós hoje, na parábola, os frutos que Jesus também vai buscar em cada um de nós. Mas aí a gente segue nos símbolos. A figueira havia secado desde a raiz. O que é o secar da figueira? O secar da figueira são quando nós erramos o caminho, e quando erramos o caminho, o que nos traz de volta? A dor e o sofrimento. Infelizmente, nós nos afastamos daquele riacho que o profeta falou lá, onde as árvores na beira do riacho sempre são verdes, dão fruto no tempo certo. E nós, quando nos afastamos dessa água viva, que é Jesus, o seu Evangelho, nós secamos. O secar é a dor. Não é que Jesus vai nos abandonar, nós vamos morrer. Nós morremos espiritualmente, mas Jesus vai nos buscar, e a dor e o sofrimento vai nos trazer de volta para o caminho. E quando que a dor e o sofrimento vai passar? Quando aprendermos a lição e voltarmos para a beira do riacho, e voltarmos para a beira dessa água que jorra para a vida eterna, como Jesus falou à mesma mulher samaritana quando ele fala da comida. Então, a dor e o sofrimento são convites para o retorno da linha, convites para o retorno da frutificação, convites para o retorno de produzir todas aquelas virtudes que Paulo citou aos Gálatas. E aí, meus caros, para finalizar, a nossa busca é o quê? Nos tornarmos homens e mulheres de bem. O Dr. Bezerra de Menezes nos diz: o verdadeiro homem de bem, o homem ou mulher de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. O que o Dr. Bezerra de Menezes está nos dizendo? É aquele que cultiva as virtudes, é aquela figueira que ficou vistosa, cheia de folhas, e Jesus vai chegar perto e tem frutos. Os frutos do bem que nós fazemos ao próximo, os frutos do bem coletivo, os frutos de nós modificarmos as nossas más tendências, o fruto de nós bulirarmos, cortarmos os nossos vícios, os frutos do amor ao próximo. Dessa maneira nós vamos nos conectando com a espiritualidade do alto, com a espiritualidade que serve Jesus. Dessa maneira nós estamos seguindo o Evangelho. E aí vai uma história que aconteceu com o Eurípides Barçanufo, que no momento do sono ele é levado para planos superiores, e ele vê um ser chorando, o ser elevado, e ele vê esse ser chorando, ele chega próximo, e o ser está chorando. O que choras? E o ser está chorando, entristecido. E aí Eurípides, aquilo fica angustiado, ele chega próximo: choras por aqueles que não creem em ti? E aí, por aqueles que são descrentes? E o ser elevado vira para Eurípides: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, aos quais devemos o nosso amor.
Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Que Jesus nos abençoe e nos inspire.